Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, companheiros de trabalho, companheiros de doutrina espírita. É com uma grande alegria que nós estamos aqui hoje reunidos para podermos estudar o Evangelho do nosso Mestre. Agradecimento especial ao pessoal aí do Centro Espírita Antônio de Oliveira, que nos convidou hoje para falar a respeito da lição 18 do livro Roteiro, psicografado por Francisco Cândido Xavier, trazido pelo Espírito Emmanuel. E neste momento em que nós damos início a mais um estudo, vamos primeiramente elevar o nosso pensamento para nos sintonizarmos com a espiritualidade superior, pedindo a Deus que nos ampare neste instante, que nos dê toda a sabedoria necessária para tratar estes assuntos com clareza e objetividade, na intenção de aprendermos um pouquinho mais do Evangelho de Jesus. Jesus, nosso Mestre, nós estamos aqui hoje para aprendermos um pouquinho mais das tuas lições. Que os mensageiros celestes que trabalham em teu nome estejam conosco, nos envolvam, nos amparem, nos abençoem, para que sejamos felizes em mais uma explicação do livro Roteiro, lição número 18. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. E a lição 18 do livro Roteiro é Evangelho e exclusivismo. Nós vamos ver já lá no passado, quando Emmanuel trouxe essa psicografia, já havia uma grande problemática entre as religiões que se intitulam serem donos da verdade. E a nossa temática hoje vai girar em torno disso, o nosso estudo de hoje. Por que as religiões, as denominações religiosas, aqueles líderes de doutrinas, de igrejas, querem sempre se intitular como sendo o único dono da verdade quando estão falando na interpretação da lição de Jesus? E o que nós vamos ver na lição de hoje é que isso não acontece de agora, não é uma coisa nova essa discussão entre religiões para saber quem é o dono da verdade. Já desde a época do Cristo, um pouquinho depois, que Cristo deixou a sua mensagem, logo os primeiros cristãos já começaram a ter discussões entre si para querer saber quem é que estava falando a verdade em torno de Jesus. Depois essa discussão se estendeu no âmbito da igreja, no Império Romano, quando eles começaram a constituir a religião como sendo um grande núcleo, para falar a verdade sobre Deus. Entre eles mesmos começaram a haver as discussões e depois isso foi crescendo. Nós temos aqui no relato de Emmanuel alguns episódios da história em que isso ficou claro, essa distensão, essa problemática dentro da própria religião, e como que alguns casos acabaram até inclusive em morte daqueles que queriam dizer algo diferente do que a igreja acreditava. E também passando agora a nossa reflexão principal para os dias de hoje, como essa discriminação da religiosidade, o espírita com os praticantes da Umbanda, a igreja evangélica com o espiritismo, com o candomblé, a igreja católica com a igreja evangélica, ou seja, nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa que muitos daqueles fizeram ao longo de todos os anos. E principalmente, nós vamos fechar a lição vendo também o estudo de Emmanuel, trazendo o que o Cristo pregou, como foi que ele atuou, como foi que ele agiu, diante de todo esse cenário, para a gente voltar o nosso pensamento
para aquilo que mais interessa no momento, que é a lição e a conduta que o Cristo nos propõe. E é completamente diferente do que foi praticado ao longo de todos esses anos, desses milênios, formando grupos isolados e que discutiam entre si, querendo cada um deles ser o dono da verdade. E qual é a verdade de fato? Então vamos para a leitura e aí nós vamos fazendo as interpretações e as colocações necessárias. Título, lição 18, Evangelho e exclusivismo. Quase todos os santuários religiosos divididos entre si, na esfera dogmática, isolam-se indebitamente, disputando privilégios e primazias. Até mesmo nos círculos da atividade cristã, o espírito de exclusivismo tem dominado grupos de escol desde os primeiros séculos da sua constituição, desde o começo da humanidade. Em nome do Cristo, desde o começo da formação da igreja, do cristianismo em si, esse estudo, esse grupo de pessoas que vai seguir o Cristo, desde lá já começam essas distensões. Em nome do Cristo, muitas vezes, a tirania política e o despotismo intelectual organizaram guerras, atearam fogueiras, incentivaram perseguição e entronizaram a morte. Ou seja, teve uma hora que eles entenderam que a religião poderia ter um grande poder de influência sobre as pessoas e começaram a associar a religião às questões políticas e a questões de interesse econômico para manipular as pessoas. E isso já começou logo quando se formou os primeiros núcleos de igreja e começaram a fazer os seus dogmatismos. Isso daí tudo culminando em perseguições, em matança, em aquelas fogueiras da Inquisição em que muitos foram queimados, sempre colocando a ideia dos homens à frente das ideias do Cristo. Então vamos a alguns exemplos que Emmanuel trouxe aqui. Pretendendo representar o Mestre, que não possuía uma pedra onde repousar a cabeça dolorida, o imperador Focas estabelece o papado em 607 d.C., exalçando a vaidade romana. Supondo agir na condição de seus defensores, Godofredo de Bulhão e Tancredo de Siracusa organizam em 1096 um exército de 500.000 homens e estimulam conflitos sangrentos, combatendo pela reivindicação de terras e relíquias que recordam a divina passagem de Jesus pela terra. Mais uma, Acreditando preservar os princípios salvadores, Gregório IX, em 1231, consolida o Tribunal da Inquisição, adensando a sombra e fortalecendo criminosas flagelações no campo da fé religiosa. Convictos de garantir a doutrina, os sacerdotes punem com o suplício e com a morte valorosos pioneiros do progresso planetário, quais sejam Giordano Bruno e John Hus. Esses dois, numa época em que ainda não se tinha o conhecimento do universo, foram os pioneiros em começar a sair do campo, apenas do nosso mundo pequeno, que acreditava que o nosso mundo era o centro do universo e que não havia nada mais do que nós, que habitávamos aqui esse planeta. Eles começaram a visionar o universo composto de diversos outros mundos onde não se tinha equipamento para tanto. E como essa ideia ia contra as ideias da igreja, eles foram queimados na fogueira da Inquisição. Continua Emmanuel. Semelhantes violências, todavia, não passam de manifestações do espírito belicoso
que preside as inquietudes humanas. Então, o que Emmanuel está abrindo aqui os nossos olhos é que essas ações nada têm de intenção de defender as ideias do Cristo, e sim de defender os seus próprios valores, que são humanos, pequenos, materiais, e não valores espirituais como o que o Cristo veio nos trazer. Cristo nunca endossou o dogmatismo e a intransigência por normas de ação. Ou seja, o Cristo não veio aqui criar essa distinção entre a igreja A, a igreja B, o centro espírita, o candomblé, a Umbanda. Ele nunca veio aqui fazer isso, ele não veio aqui fundar uma religião. E olha como ainda hoje nós, espíritas, em muito número, somos preconceituosos com relação a algumas religiões, como já tive a oportunidade de ouvir algumas falas, e como algumas doutrinas fundamentadas na teologia católica, na teologia luterana, os evangélicos também têm ainda um grande preconceito com relação à doutrina espírita, e isso somente para poder dividir e querer saber quem é o dono da verdade. Enquanto que o Cristo não fez nenhuma colocação, e nós todos estamos falando de Jesus Cristo, a Umbanda a sua maneira, né? O Espiritismo a sua maneira, e a Igreja Evangélica a sua maneira, o Catolicismo a sua maneira, são todos cristãos, e tem Jesus lá e como sendo suas referências de lição, de ensinamento, talvez chamando por nomes diferentes, mas é o nosso Jesus, né? É aquele que esteve entre nós e que ensinou tudo o que ele ensinou, e parece que se esquecendo de que em nenhum momento ele faz qualquer distinção entre a igreja A ou B. Na verdade, ele nem tinha igreja, né? O que ele veio aqui foi ensinar um comportamento, uma forma de vida, um olhar para o próximo mais humano. E ele não cansava de dizer que não veio destruir a lei, nem daqueles que na época se intitulavam os doutores da lei. Ele falou: eu não vim destruir a lei, eu vim aqui dar cumprimento. Vocês estão interpretando a lei de um jeito que está transformando Deus num grande tirano, que pune, que castiga, e o Deus é amor, e o Deus é perdão, é misericórdia, é bondade, é caridade. Então ele ensina para nós várias passagens nas suas parábolas do bom samaritano, né, que muitas vezes aquele que a gente tem preconceito é o que está mais agindo dentro da verdade, apesar de não ter a religião do momento, do país que manda naquele lugar. Por quê? Porque ele está falando assim, o que manda é o comportamento que ele tem perante o próximo e não a religião que ele adota ou que ele segue. Então esse exemplo do samaritano, para quem não se lembra, é quando ele vê um homem na estrada de Jericó a Jerusalém que foi atacado por bandidos e estava machucado. Então passaram um sacerdote e não cuidou dele, passaram outros, né, também não cuidaram dele, mas aí passou um samaritano que vivia na região de Samaria, que era uma região que tinha-se muito preconceito com eles, porque eles tinham uma religiosidade diferente da que se praticava em Jerusalém. Mas ele olhou e se compadeceu da situação do homem, botou o homem no seu cavalo, levou até uma hospedaria, deu dinheiro, passou azeite em suas feridas, pediu para o dono da hospedaria cuidar dele, disse que na volta ele ainda viria e pagaria qualquer despesa que ele teve com esse homem, até que esse homem tivesse bom e pudesse caminhar sozinho. Esse foi o exemplo que o Cristo deu de um comportamento humano. Veja que não tem nada a ver com dogmas, com livros, com pode isso, não pode aquilo, ou com a verdade absoluta. Ele veio aqui pregar a mudança do nosso comportamento com relação ao próximo. E este jovem samaritano, ele não conhecia a pessoa, ele não sabia o que ela tinha feito, ele não sabia nada do que tinha acontecido. Na hora bateu para ele, eu preciso ajudar, ele foi lá e ajudou. Isso foi o que o Cristo veio nos ensinar. Mas vamos continuar com o texto de Emmanuel. Cristo nunca endossou o dogmatismo e a intransigência por normas de ação. Afirma
não haver nascido para destruir a lei antiga, mas para lhe dar o cumprimento. Não hostiliza, senão a perversidade deliberada, não guerreia, não condena, não critica, combate o mal, socorrendo as vítimas desse mal. Se dá a todos, ensina com paciência e bondade o caminho da real redenção. A ninguém desdenha, e os transviados infelizes lhe merece mais calorosa atenção. Isso que o Cristo fez, né? Sempre olhando para aqueles que eram mais desprezados pela sociedade e cuidando mais deles do que daqueles que não precisavam. Prepara o espírito dos pescadores para grandes cometimentos do Evangelho com admirável confiança e profunda bondade, sem exigir qualquer atestado de pureza racial. Não discriminava ninguém, colocava todos no mesmo barco para poder ensinar a mesma coisa, porque acreditava no ser humano e na bondade humana. Auxiliava mulheres desventuradas, né? As mulheres que se perdiam na vida, que não tinham um bom casamento, que acabavam descambando para a prostituição, para a vida comum, pela falta de assistência e de cuidado da sociedade. Ele mostrava o que nós deveríamos fazer, cuidar dessas pessoas que se desviam do caminho. Era o que ele fazia com serenidade e desassombro, né, sem fazer julgamentos, em contraposição aos preconceitos do tempo, trazendo-os de novo a dignidade feminina, que era esse o propósito dele. Trazia dignidade para aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade, já não tinham nem mais amor próprio, nem autoestima. Não busca títulos, e sim inclina-se atencioso para os corações. Nicodemos, o mestre de Israel, e Bartimeu, o cego desprezado, recebem dele a mesma expressão afetiva. Do mesmo jeito que ele tratava um sacerdote, ele tratava um infeliz que não tinha onde encostar a cabeça. A intolerância jamais compareceu ao lado de Jesus na propagação da Boa Nova. Ou seja, o isolacionismo orgulhoso na esfera cristã é uma criação humana, fadado naturalmente a desaparecer, porque, na verdade, nenhuma doutrina quanto o cristianismo trouxe até agora ao mundo atormentado e dividido os elos de amor e luz da verdadeira solidariedade. O cristianismo vai contra qualquer tipo de separacionismo, qualquer tipo de exclusivismo. Ele traz a união, ele prega a junção das pessoas pelas pessoas e não pelo que elas pregam, mas sim pelo que elas fazem uns com relação aos outros. Muito bom a nossa reflexão até aqui. E agora é importante que a gente, mais uma vez, nos recorremos à espiritualidade superior, agradecendo pela oportunidade bendita de mais esse encontro, de mais esse estudo, principalmente a Emmanuel, que abriu as portas do conhecimento para nós, trazendo lições tão valorosas que têm sido estudadas ao longo dessa série do livro Roteiro. Que essa paz que ele nos traz seja recompensada a ele em dobro, em triplo. Que possamos nos conectar com este ensinamento e preservarmos e valorizarmos mais as relações humanas, independente das religiões, práticas sociais, sexualidade, qualquer outro tipo de comportamento, apenas olhando para o ser humano e cuidando dele o máximo possível. E assim, pedimos que fique conosco, Senhor, por essa semana, hoje e sempre. Graças a Deus e até o nosso próximo encontro. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos, deixe seus comentários aqui embaixo no canal e até uma próxima oportunidade.